Boa noite. Estão me ouvindo bem? Boa noite, sim. Boa noite. Professora Jaque, a senhora me ouve? Renata, me ouve bem? Sim. Ademar? Vou na ordem que está tudo. Ademar, você me ouve bem? Jana, você está me ouvindo bem? Agora sim, eu estou dentro do ônibus. Tá ok. Aí eu tô... Mas agora sim. Tudo bem. Ludmila, você me ouve bem? Oi, Jaqueline. Boa Eu também noite. estou dentro do ônibus. Tá ok. Tranquilo. Renata, você me ouve bem? Eu estou ouvindo bem, tá, Ludmila? Estou ouvindo bem também. Estou no trem aqui, mas estou ouvindo bem. Todo mundo vindo do trabalho, né? Luana, você me ouve bem? Luana? Olá, Débora. Ramon, você me ouve bem? Estou ouvindo bem. Estou ouvindo bem também. Ok. Gente, boa noite, então. Eu vou começar a aula. Hoje a gente começa... A Débora ouve melhor os alunos? Deixa eu ver aqui, então. O som melhora para vocês agora? Melhora? Sim. Eu vou usar o microfone do fone, tá, gente? Então, boa noite. A gente vai começar agora a aula de santificação, né? Nosso módulo começa hoje, a nossa primeira aula. E hoje a gente vai falar sobre o que é a santidade
E eu queria saber de vocês, que vocês me escrevessem no chat agora, se vocês se veem como santos ou pecadores. Eu vou contar até 3 e aí todo mundo escreve junto para mim no chat. Se vocês acham que vocês são santos ou pecadores. 1, 2, 3 e já! Vamos lá. Débora é santa, Ramon é santo, Ademar santo. Luana pecadora. Renato santo. Ludmila santo. Ok. O Jader está entrando agora. Boa noite, Jader. Eu estou pedindo para o pessoal escrever no chat se eles se veem como santos ou pecadores, tá, Jader? Você pode escrever para mim também? Tá bom, boa noite, Jaque. Eu estou dirigindo, tá? Não vou conseguir tudo bem. escrever. Tá, então mas fala eu tô para aqui, mim. tá bom? Tá bom, querida. Então, vamos lá. A maioria aqui escreveu para mim que é santo, certo? Então, a gente agora vai começar a nossa aula falando sobre a palavra, o significado da palavra santo, né? O significado da palavra santo no hebraico, ela quer dizer kadosh. Ela quer dizer separado, preparado, dedicado, purificado, essencial. Ela significa no sentido de inteireza, né? Essencialmente significa perfeição, né? Algo separado, alguém separado para alguém, né? Então, no significado da palavra santo, eu creio que todos aqui, né? Todos nós somos santos. Nós todos somos santos em Cristo Jesus. No momento que nós aceitamos o Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida, nós recebemos a natureza de Jesus em nós. E isso nos faz um com Ele e isso nos torna santos, né? O que é santidade? Vamos falar para vocês o que é santidade. Santidade é o adjetivo que antecede a todos os outros atributos de Deus. Santidade é o amor de Deus, que é um santo amor, que é um amor completo, um amor irrestrito, né? Um amor que ele não restringe ninguém, que flui do coração de Deus até os homens. A justiça de Deus é santa, é uma santa justiça, é o hábito de agir corretamente de Deus, né? Que flui naturalmente daquelas pessoas que vivem em harmonia com o Senhor. E a alegria de Deus é uma santa alegria. É o prazer puro que acompanha cada expressão do seu amor e bondade. Isso quer dizer santidade, tá? Tudo que Deus faz é santo. E no momento que a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida, nós morremos e nascemos de novo. E nós cremos na obra da cruz que foi feita na redenção dos nossos pecados pelo sangue de Jesus. Ele derramou seu sangue, nos lavando de todo pecado. Então, nós não somos mais pecadores, porque a natureza de Deus, santo, um Deus santo, todo-poderoso, né? Agora essa natureza somos nós, um novo homem, né? Santidade agora é a nossa nova identidade. Nós temos uma nova identidade em Cristo e somos chamados santos, porque Ele é santo. Aqui a gente precisa entender o seguinte, eu digo a gente porque eu também, é um processo, né? Eu também me incluo como vocês. Quer dizer que santo não é algo que nós fazemos. Santo não é uma vida de méritos ou ações que eu faço que vai me tornar santo, tá? É algo que Jesus já fez e é parte da nossa nova identidade. Eu vou pedir para vocês abrirem, eu sei que muitos estão no trem, no ônibus, não vão conseguir abrir a Bíblia, mas quem tiver um acesso à Bíblia e conseguir abrir,
no livro de 1 Coríntios 6, 7. E eu vou ler para vocês o seguinte. Mas aqueles que se unem ao Senhor é um em espírito com Ele. Da mesma forma que a salvação não vem de obras, a santidade também não. Gente, eu estou com o computador e o telefone ligado aqui, um do lado do outro, então de vez em quando eu vou olhar para lá, porque eu estou gravando no computador, mas estou falando com vocês pelo telefone, tá? Então, quando não é algo que eu faço, tá? Quando eu aceito Jesus, eu me torno um com Ele, da mesma forma que a salvação não é por obras, a santidade também não, tá? Então, não depende do que eu faço para ser santo. Eu sou santa porque Ele é santo, e a natureza dele nova nasceu em mim, e assim Ele me vê, tá? E assim eu sou. Quando nós aceitamos o Senhor como Jesus Salvador, nascemos novamente, temos uma nova identidade. Somos cidadãos dos céus, né? Somos um com Cristo, o sangue dele nos purifica de todo pecado, a palavra de Deus diz. E eu vou embasar com vocês mais alguns versículos da Bíblia para a gente poder estar testificando isso no coração de vocês, porque eu aprendi até com o nosso bispo que se não tiver fundamento na Bíblia, para a gente não serve, né? Então, assim, não basta eu estar falando algo aqui do meu entendimento, alguma coisa que eu li na Bíblia e entendi assim, não é verdade. Tudo que a gente fala aqui, a gente tem base bíblica para falar. Então, a gente vai no Antigo Testamento, né? Como eu me torno santo? Quando eu me associo com a santidade de Deus. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. 1 Coríntios 6, 17, tá, gente? Eu falei 7, mas eu falei errado, é 17. Deuteronômio 7, versículo 6. Porque tu és o povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fostes o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Deuteronômio 14, 2. Porque sois povo santo ao Senhor, vosso Senhor Deus vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para ser de seu povo próprio. Então, você não foi separado do mundo, você não foi separado de pessoas, você foi separado para alguém. Você foi separado para andar com Deus, em santidade, nessa tua nova identidade em Cristo. Então, vamos lá, agora no Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. A palavra de Deus diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Então, Paulo fala aqui, santificados em Cristo. Então, não é nada que eu faça, né? Foi algo que Jesus já fez por mim lá na cruz. Chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, tá? Romanos, capítulo 1, versículo 7. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, a graça e paz de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. A maioria das cartas que Paulo escreveu para a igreja, ele abre as cartas chamando a igreja de santo. Então, ele não vê o que as pessoas estão fazendo. Paulo não vê o que eles fazem, Paulo vê o que eles são, né? O que você faz não é importante em si somente, mas também como você vive. É o fruto do seu ser, é o fruto da nova criatura. A gente vai desmembrar isso bastante ao longo das aulas, a gente vai ter 4 aulas e a gente vai conversar bastante sobre isso, sobre a santificação ser um processo, né? E desse processo fluir os frutos dessa nova criatura. Então, o que acontece? A gente, de vez em quando, tem uma dificuldade de entender isso, de compreender as coisas como a Bíblia fala, né? Se chamado de santo, porque a gente vive numa cultura que, principalmente aqui no Brasil, uma cultura religiosa muito forte, né? Que diz que você precisa fazer algo e ser santo é um título, né? Que alguém dá. A Igreja Católica caluniza alguns santos por algumas coisas que fizeram, e algumas outras religiões também colocam isso como algo que é mérito do homem, né? Mas, na verdade, santo é ser um processo que é produzido por Deus, tá? Nada que você faça, nenhuma roupa que você vista, nenhuma conduta que você tenha vai fazer de você santo. Porque isso foi uma obra conquistada por Jesus lá na cruz, tá? Mas agora existe todo um processo de santificação que você faz para viver essa tua nova natureza de forma digna, porque
Deus, ele nos chama, ele tem um chamado, tá? Ele te faz santo, você é santo, mas existe um processo de santificação onde você vai colher frutos disso que ele conquistou por você lá na cruz. Em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 15 ao 16, Pedro fala assim: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Portanto, está escrito: serei santo como eu sou santo. Então, Jesus aqui, Pedro fala que Jesus nos chama para andar num processo de santificação, tá? Porque ele é santo e como ele é santo, nós somos santos. Então, muitas vezes a gente pensa assim, então eu já sou santo, é pela graça, é pela fé, então eu não preciso, eu posso sair aí fazendo uma porção de coisa errada, eu posso sair aí pecando. Gente, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Até porque aqueles que são santos e nasceram de novo, são novas criaturas, eles não têm mais prazer no pecado, sabe? Pecar não é algo que nós, como crentes que creem na palavra de Deus, nós não temos prazer na prática do pecado. A prática do pecado não é algo que vai te fazer feliz. Na verdade, o crente nascido de novo, a nova criatura, quando ela comete alguma ação de pecado, aquilo ali fere o espírito dela, fere a alma dela, sabe? E você sabe, apesar de você fazer, você sabe que aquilo ali não faz parte de você. Eu me lembro, na primeira aula de santificação que eu tive, foi o pastor Hélio que me deu essa aula, e eu me lembro que ele falava que o fato de você fazer pipoca em casa não te torna um pipoqueiro, entende? Então, não é o fato de você cometer um pecado que faz de você um pecador. Então, a nova criatura, ela não tem prazer na prática do pecado, tá? É só para deixar isso assim bem claro para a gente aqui. Aqui nós entendemos que nós somos porque ele é. Quando estamos nos esforçando para fazer algo, aquilo fica pesado, sabe? E eu acho que Jesus já sabia que ele ia nos chamar para esse processo, para essa vida de santificação, que ele fala lá que o fardo dele é leve, para a gente trocar o nosso fardo com o dele, sabe? Então, o fato de você crer na palavra dele, crer nas verdades dele, esse processo de santificação se torna algo natural da gente fazer, sabe? Eu vou te dar um exemplo de uma árvore, né? Você vê uma mangueira, né? A natureza da mangueira é dar fruto, é da manga, né? Então, assim, você não passa por uma árvore com uma mangueira e vê a árvore lá se esforçando para hoje eu vou precisar da manga, eu vou fazer um sacrifício para dar manga. Não, não é isso, sabe? Então, quando existe a renovação da tua mente na palavra de Deus de forma diária, isso se torna uma coisa natural na tua vida e passa a fazer parte do teu ser, do que você é, né? A santidade nos leva a um chamado, como Pedro fala, né, na primeira carta de Pedro, que eu li agora. Pedro diz o seguinte: ele nos chama à santificação. Então, Cristo nos chama a ser santo. Segundo Timóteo, no capítulo 1, versículo 9, ele diz assim: quem nos salvou e nos chamou para uma santa vocação é um chamado, né? Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, Timóteo fala que ele nos chamou para uma santa vocação, mas ele já sabia que não era segundo as nossas obras da nossa carne, mas segundo o seu próprio propósito. Ele tem um propósito para cada um de nós, sabe? Ele tem um propósito, mas nesse propósito que ele tem para você, existe um processo. Como é que eu conheço esse propósito de Deus? Na palavra, conhecendo a Jesus, entendendo como ele agia, entendendo por que ele fazia e como ele fazia. Aí a gente entende o nosso propósito. E aí, esse tempo até o nosso propósito, né? É uma coisa que acontece de forma natural. Acho que a gente nem sente. As pessoas, de repente, que estão ao nosso redor, que estão em nossa volta, elas têm até um impacto, né? Tem pessoas que não nos vê há muito tempo e chega pra gente e fala: nossa, como você tá diferente, como você tá mudada. Porque a forma de tu falar, o teu agir, o teu vestir, sabe? Flui naturalmente, sabe, gente?
eu vou falar das minhas experiências, né? Porque eu não tenho como citar as experiências de vocês, mas eu tenho roupas no meu guarda-roupa que nem tenho mais, na verdade. Eu costumo dar, eu dou bastante coisa, mas que eu vestia antigamente, que hoje eu não me sinto confortável. Não porque eu sou proibida de usar, mas porque não combina mais comigo, sabe? Não faz parte mais da minha nova criatura. Então, essas coisas nos torna... Fica leve. Como falar um palavrão. Nossa, é complicado demais. Eu não quero dizer que você não vai fazer isso. Acontece de vez em quando, você dá uma topada, mas aquilo ali te fere, sabe? É como se ferisse a tua alma, tu se sente mal até de ouvir a pessoa falar, sabe? De vez em quando tu tá perto de alguém, a pessoa fala, tem aquele hábito de falar muito palavrão. Gente, é muito ruim, sabe? Aquilo te incomoda, te fere, e tu vê que não faz mais parte de você aquilo, sabe? Não combina mais com você. É um negócio muito legal, sabe? É você viver a verdade da palavra viva na tua vida, no teu dia a dia. E é algo assim impactante, assim, pelo menos para mim, é algo que me apaixona e que todo dia eu sou levada a querer mais desse Deus, sabe? Querer mais essa comunhão com Ele. Então, santo nesse versículo aqui, que ele nos chamou para uma santa vocação. Timóteo está falando, santo nesse versículo no grego é hagios, né? É uma pronúncia, não sei falar muito grego não, tá, gente? Posso estar pronunciando errado. Alguém que souber falar grego aí, se quiser, pode me corrigir. Então, hagios, santo nesse versículo, é a qualidade de pureza, de retidão moral. Algo distinto, separado dos demais. Então, assim, quando ele te chama, ele te capacita, sabe? E é algo muito legal, que não é alguém que te dá uma missão e fala assim, vai fazer isso e vai te deixa, não. Ele tá ali junto contigo no processo, sabe? Vivendo com você o teu dia a dia, te capacitando, te orientando, falando, olha só, minha filha, não é aí, é assim, é dessa forma. Aí tu fala, poxa, Deus, é disso mesmo, sabe? Então, ser santificado é ser separado, tá? A ênfase da nossa santificação é ser separado de alguma coisa, mas é ser separado para alguém, para viver em novidade de vida com esse Deus maravilhoso, santo, sabe? É algo que te dá prazer de você viver, não é nada pesado. A religião muitas vezes separa, sabe? E eu acho que o inimigo ele usa muito isso. Ele usa essa separação do homem de Deus, dizendo: você não é digno de estar no meio do povo de Deus porque você bebe, você fuma, você tem práticas que não condizem com a realidade do crente. Mas na verdade não é isso, gente. Jesus fala assim: venha como estás. E aqui, depois que você me aceita, aceita a obra redentora da cruz, aceita que você não pode fazer nada pelas suas forças, que você é incapaz, sabe? Aí Jesus vai e te capacita, e aí ele te mostra assim: filho, sou eu que te capacito, é tudo comigo agora, vem aqui, ó. Deixa que eu vou te livrar desse teu vício, vem aqui que eu vou te libertar, porque o mundo hoje ele prega uma liberdade, sabe? Mas, na verdade, essas pessoas são muito cativas, elas são muito presas a algo, alguma coisa. A felicidade delas está completamente ligada a algo que elas têm que fazer, usar, beber, sabe? E não é isso. A verdadeira felicidade, eles não conhecem o verdadeiro sentido da liberdade. E é algo que está disponível para todo mundo. Eu acho que o diabo ele usa muito esse engano. Eu ouço muitas pessoas falarem assim: ah, quando eu parar de beber, eu vou para a igreja. Quando eu parar de fumar, não, cara, é bebendo e fumando, assim que tu tem que vir para cá. Vem cá, que Jesus te livra, ele te liberta disso tudo, sabe? Então, eu queria ler com vocês mais um versículo, Hebreus 3:1, tá? Desculpa, eu tô péssimo hoje, é 13:12, tá? Hebreus 13:12. E é por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Continuamente nós mesmos, através da água da sua palavra. Aqui a santificação é tratada como um processo. Devemos então concordar com o Pai
à medida que diariamente nós nos separamos para o seu propósito e serviço. Eu costumo dizer que eu separo a primeira hora do meu dia para dedicar a Deus, sabe? Eu aprendi nesse tempo de caminhada na nova vida a dar a minha primícia para o Senhor. Então, eu acredito que não é só as primícias do meu dinheiro, mas a primícia do meu tempo, que eu acho que hoje em dia, uma das coisas que a gente tem mais de importante é o nosso tempo, né? As pessoas andam muito corridas para lá e para cá, e eu acho que essas coisas são feitas realmente para roubar o nosso tempo com Deus. E hoje a gente tem WhatsApp, tem Netflix, tem várias coisas que são feitas para roubar o nosso tempo com Deus, o nosso tempo da palavra. Então, quando eu acordo de manhã, eu faço a minha higiene, né, e desço para tomar meu café, e aí ali eu pego o meu devocional. E os devocionais, isso aí eu criei um hábito, eles têm sempre um versículo, né? E aí você começa com o versículo, daqui a pouco tu está lendo um capítulo todo da Bíblia, daqui a pouco um livro completo, porque aquele versículo te lembra alguma coisa, então te remete a alguma lembrança, e você quer saber por que está escrito aquilo, e aí você vai ler o capítulo todo para poder entender aquele versículo, sabe? E ao longo do teu dia acontecem algumas coisas que o Espírito Santo te traz à memória aquele versículo e você acaba colocando em prática aquilo ali que a palavra te colocou de manhã. Então, assim, eu acho muito importante a gente dedicar esse primeiro tempo do nosso dia e sentar e chamar Jesus, vem tomar um café comigo, sabe? Senta aqui, vamos tomar um café junto. E ele vem, sabe? E ele te responde, e ele vai na palavra te orientando, te dirigindo, sabe? É algo que é maravilhoso. Porque se eu não faço isso de manhã no meu primeiro horário do dia, as coisas do meu dia a dia vão me roubando meu tempo, e daí eu não consigo mais, sabe? Eu realmente recebo um WhatsApp de trabalho, eu tenho que fazer alguma coisa, a filha pede uma coisa, o marido outra, e aquilo ali vai roubando teu tempo. Quando tu vê, acabou teu dia. Acabou teu dia, você não leu a palavra de Deus, você não meditou aquele versículo, aconteceram coisas que te desafiaram a colocar a palavra em prática e você não colocou, porque você nem sabia como lidar, como agir naquele momento. O Espírito Santo tentou, mas não conseguiu te orientar, porque você não teve aquela meditação na palavra. Então, assim, gente, esse processo de santidade, ele está completamente ligado ao processo de renovação de mente. A gente precisa estar renovando a nossa mente na palavra de Deus, porque o que a palavra de Deus diz é completamente contrário do que o mundo prega. Se você não for na palavra de Deus e entender e tiver as suas próprias revelações do que a palavra de Deus diz, você vai vivendo de forma automática. E aí você vai sendo levado pelas coisas do mundo e vai sendo levado da forma que o mundo vive e vai vivendo. Então, hoje em dia, a gente vê muitas pessoas dentro da igreja, crentes, salvos, sabe? Mas vivendo uma vida, não é aquela vida que Jesus queria, que ele morreu para que você tivesse, sabe? Eu queria até usar uma palavra que eu não gosto muito, mas é uma vida medíocre, é uma vida mediana ao potencial da vida que Jesus, do propósito que ele tem para você. Então a gente precisa descobrir isso, entender isso, sabe? Porque, na verdade, o inimigo, ele não criou nada novo, sabe? Ele pega as coisas que já são e invertem aquela ordem das coisas e faz você entender as coisas de forma errada, sabe? Ele pega tudo já pronto, ele não cria nada novo, sabe? As coisas que ele usa, tudo já foram criadas, tá? Então, eu queria deixar para vocês que é tudo pela graça e mediante a fé, tá? E pela renovação da nossa mente na palavra, que nós somos santificados. Se você genuinamente está se renovando sua mente na palavra, você é como uma árvore que não precisa fazer esforço para dar os teus frutos. Você vai fazer os teus frutos sem força nenhuma, sabe? É muito interessante que essa analogia da árvore com nós, né? Nossa vida. É uma semente que é lançada no nosso coração. Essa semente, ela precisa criar raízes firmes no solo, sabe? Porque é dessas raízes firmes que ela vai tirar todos os nutrientes que ela precisa para ela crescer, sabe? E crescer uma árvore forte, uma árvore bonita, né? Aonde nos seus ramos ela vai dar frutos, né? Então,
esse processo de santificação, ele não existe sem a renovação da mente na palavra, tá? Eu vou fazer trazer uma lembrança aqui do que a gente falou, um pequeno resumo, que nós somos um povo separado para andar com Cristo, tá? Então, é um processo para me tornar santo. Não é esse processo para me tornar santo. Eu já sou santo. É um processo para a gente andar em santificação, tá? Andar com Deus em novidade de vida. Então, não existe processo para me tornar santo. Eu já sou santo, tá? Porque eu sou um com Jesus, então não existe mais o processo. Agora, o que cabe a minha parte é esse processo de santificação, tá? A minha parte é renovar minha mente na palavra para trazer vida a essa palavra na minha vida. Fazer essa palavra viva no meu dia a dia. Ser santo é ser uma nova criatura. O homem recebe a natureza de Deus, né? E por causa dessa natureza ele se torna santo. É algo que Deus faz, não é algo que nós fazemos. Não é algo que... Não é a roupa que eu visto, não é mérito meu ser santo, tá? É algo que Deus fez. Eu ouvi o pastor Hélio também falando algo muito interessante sobre isso, porque ele fala muito sobre esse processo de santificação, né? Então, ser santo é algo que Deus produz, não é nós que produzimos. Ele falou, não foi Maria que produziu Jesus, foi Deus em Maria que produziu Jesus. Então, não é nós que produzimos ser santos. É Deus em nós que produz nós sermos santos, tá? A parte do processo de santificação, que é o que a gente vai falar mais à frente, e a gente vai falar sobre como acontece o processo de santificação, o que não é santificação, né? Como fazer para se livrar das tentações, isso tudo vai fazer parte ao longo das nossas aulas, são aulas que a gente vai estar falando sobre, né? Então, não olhe santificação como algo exterior do homem, tá? É algo que Deus trabalha em você de dentro para fora, sabe? Tem um versículo na Bíblia, que agora eu não vou me lembrar exatamente qual, mas onde Jesus diz que ele é a videira e nós somos os ramos, né? Aonde nascem os frutos? É nos ramos, mas os ramos precisam estar ligados aonde? Na videira. Então, a pessoa que está ligada na videira, os ramos dela vão dar frutos. E esses frutos, gente, nada mais é do que os frutos do Espírito, sabe? Que Paulo fala lá em Gálatas 5, 22 e 23. Esses frutos vão ser produzidos sem dar força, sem você fazer força. Muitas vezes eu vejo um irmão falando assim, nossa, mas eu estou me esforçando para poder fazer o que a palavra de Deus diz. Nossa, como é desafiador ter paciência com aquela pessoa. Como está sendo difícil amar aquele irmão, gente. Precisa de renovação da mente na palavra. E eu acho que a gente, como igreja, tá? Como corpo de Cristo aqui na Terra, eu entendo que é através de nós que ele se move, que ele age, que ele fala, porque nós somos o corpo, ele é o cabeça. A gente ligado nele, então é através de nós que Deus se movimenta no meio da igreja dele, sabe? Então eu acho que nós, como corpo de Cristo aqui nessa terra, não cabe estar julgando as pessoas quando elas entram na igreja e não estão procedendo da forma como a gente acha que é o certo proceder. A gente deve ajudar aquela pessoa, chamar aquela pessoa para perto. Vamos fazer um devocional junto com ela, vamos orar, vamos ler a palavra junto com ela, sabe? Vamos chamar ela para ler a Bíblia, porque não é você criticando, não é a gente falando, não é a gente olhando torto que vai mudar o jeito dessa pessoa agir ou falar ou ser, mas é a palavra de Deus, sabe? Ela ser lavada na água, que é a palavra, a água que purifica, que nos lava dos pecados, sabe? Então, a gente, como corpo de Cristo, a gente deve ser menos julgador e entender que somos todos nós parte do corpo e vivemos o mesmo processo. Somos desafiados todos os dias a colocar em prática essa palavra aqui. Mas a gente precisa estar ligado na videira, porque é o estar ligado na videira que nos capacita a dar esses frutos que Paulo fala sem fazer esforço, tá? Então, a gente precisa associar também o ser santo a ser nova criatura, Todo aquele que nasceu de novo, a nova criatura, é santo. Então, se alguém perguntar a você, mais uma vez, se você é santo ou pecador, você é santo, porque você é separado para andar em novidade de vida com Jesus. Andar com ele, lado a lado, sabe? Conhecer, contemplar,
perceber, observar, entender, fixar teus olhos nele, olhar como é que ele agia, como é que ele andava, sabe? E toda hora me vem à mente assim, como é que Jesus, quando é uma situação que me confronta, eu penso assim, meu Deus, como é que Jesus agiria nessa situação? Antigamente eu era uma pessoa que eu respondia e falava muitas coisas sem pensar, e hoje eu já paro um pouco para pensar, sabe? E eu vejo o quanto essa transformação é uma realidade hoje na minha vida, sabe? Então, eu não gosto muito de ficar olhando as pessoas e julgando. A nova criatura é salvo, não é por obras, é pela fé, é pela graça e misericórdia de Jesus na nossa vida, tá? E o que nos torna santo é o poder de Deus na cruz do Calvário. A minha parte é andar em santificação, tá? Ele já me tornou santo. Isso aí, ninguém, nada pode tirar de mim. Eu sou santa. Agora eu sou desafiada nesse processo, a andar nesse processo. Essa é a parte que me cabe. É a busca, sabe, na palavra de Deus e é contemplar o que ele é e o que ele quer de mim. E é entender o processo. É cair e levantar, sabe? Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E é ele que te levanta, sabe? Muitas vezes a gente erra, a gente tem aquela dificuldade de pedir perdão. Hoje eu já não tenho mais. O perdão sai da minha boca, flui de uma forma muito natural. Mas tem pessoas que têm muita dificuldade de pedir perdão. Mas o perdão da nova criatura hoje, eu falando de mim, flui de forma muito natural, sabe? Eu errei, basta a pessoa se sentir ofendida, eu posso estar certa, mas quando eu entendo que é Deus que me justifica, eu não preciso ficar batendo boca, eu não preciso ficar discutindo, sabe? Me justificando, tentando explicar para a pessoa, é Deus que me justifica, Ele é minha justiça. Então, irmão, se você se sentiu ofendido por algo que eu já fiz, você me perdoa. E é Deus que vai mostrar para ele que ele está errado e essa situação vai se reverter e ele vai vir e ele vai pedir perdão. A gente tem que parar, gente, e entender uma coisa, que tudo já foi feito, tudo já foi conquistado por ele. E toda vez que a gente, como homem, tenta botar a mão em alguma coisa que Deus já fez, a gente acaba estragando. Então a gente precisa entender que é Deus o tempo todo, colocar nossas expectativas, a nossa esperança nele, tá? Nada do que eu possa fazer vai me tornar algo ou alguém. É tudo por meio dele. Então, a gente tem que entender esse processo. Flui naturalmente, tá? O perdão, o amor, tudo isso flui de forma natural da gente. Então, eu queria abrir agora o espaço para vocês falarem e perguntarem e tirarem dúvida. Eu queria que vocês abrissem o microfone de vocês e falassem para mim se vocês ainda têm alguma dúvida ou alguma dificuldade sobre vocês serem santos, serem separados. Não de pessoas nem do mundo, mas separados para andar com Cristo em novidade de vida. Queria ouvir de vocês como esse entendimento caiu na vida de vocês. Um de cada vez. Alguém quer me falar? Oi, alguém quer falar alguma coisa? Renata, você abriu seu microfone, fala comigo. Oi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Boa noite. Boa noite. Eu queria só agradecer, me sinto completa, estou me sentindo totalmente instruída, com muitas expectativas para as próximas aulas, né, para detalhar essa matéria, mas não tenho dúvida nenhuma que hoje eu sou santa. Amém. E a sua explicação de hoje só fortaleceu e detalhou mais, né, o que a gente já sabe, já vem aprendendo aí, né, com a palavra, nos cultos, mas a escola realmente é um diferencial, é um divisor de águas, né, e eu acho que quem tivesse a oportunidade de fazer, realmente teria sua vida transformada e edificada na palavra. Amém. É isso. É isso aí. Obrigada. Renata. Obrigada a você por compartilhar o teu pensamento. Mais alguém, gente, quer falar alguma coisa para mim?
Porque de vez em quando fica alguma dúvida, né? Porque essas questões, assim, ela não cai no nosso coração de forma muito tranquila, porque realmente é um entendimento que dá um 360 graus assim na nossa cabeça e fala assim, como assim? Até hoje eu era pecadora, né? Adão pecou e daí eu sou pecadora. Não, você não é pecadora, você é santo. Você é santo. E você precisa tomar posse dessas verdades de Deus para poder viver o propósito dele e tudo aquilo que ele conquistou por você lá na cruz, sabe? Saúde plena no corpo e na mente, prosperidade, sabe? A tua salvação, tudo isso, gente, é um combo muito grande de coisas que Deus separou para a gente viver. Então, quando a gente tira essa condenação das nossas costas, sabe? Cara, é muito bom, sabe, esse entendimento. E o mundo não consegue entender isso. Porque o mundo e as pessoas ainda têm aquele pensamento de que, não, eu tenho que fazer alguma coisa, é mérito meu. Como assim eu sou santa? Eu vou começar a fazer milagre agora? Vai! Jesus falou que você ia fazer algo muito maior do que ele fazia. Então, se você crer, sabe, você pode fazer milagres. Por que não? Entende? Gente, por favor, vamos interagir. Falem comigo, porque eu quero ouvir vocês. Se isso foi algo que ficou bem tranquilo e claro na cabecinha de vocês. Porque quando eu ouvi, eu fui para casa com aquilo, eu fui buscar na palavra de Deus, e aquilo demorou ainda um tempo para o meu entendimento. E muitas pessoas também pegam isso, gente, e pode me interromper a qualquer minuto, tá? Alguém que queira fazer alguma colocação. Algumas pessoas pegam isso e levam pro lado errado também, sabe? Pegam isso e falam assim, agora eu já sou santo, então eu posso pecar, porque Deus já me perdoou de todos os meus pecados, então eu vou sair cometendo todos os pecados possíveis. Não. Deus te chama, ele tem um chamado. Ele te torna santo, mas ele te chama a andar em santificação. Se não acontece esse processo, você vai ser somente santo e não vai viver nada daquilo que ele planejou para que você vivesse aqui nessa terra, tá? Alguém quer colocar alguma coisa para mim? Eu queria ouvir vocês. Vocês estão tão calados hoje. Eu tenho mais coisas para falar, mas eu preciso ouvir de vocês. Ah, tá. Ludmila falou que ela queria falar, mas ela tá no túnel da linha amarela. Entendi, mas se você quiser escrever, Ludmila, eu leio para a turma e a gente conversa sobre, tá? Bom, então eu vou ler um outro versículo com vocês, tá? Que é Colossenses 1, 9, 12. Quer dizer, Colossenses, capítulo 1, versículo do 9 ao 12, tá? Ludmila, se você quiser falar enquanto eu tô escrevendo, enquanto eu tô lendo o versículo, fica à vontade, tá? Mas eu só vou dar mais base na palavra. Esse material eu já botei lá no grupo, do primeiro ano. Esse material com os versículos e tudo tá lá no grupo, então vocês depois podem abrir e podem ler, tá? Colossenses 1, do 9 ao 12. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar. Paulo está escrevendo uma carta para os Colossos, né? A cidade de Colossenses. Desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis em pleno conhecimento da sua vontade. Então, assim, ele estava orando para que o povo de Colossos tivesse um pleno conhecimento da vontade de Deus, né? Aí ele continua. Em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então, ele estava falando que discernisse Deus no espírito, né? Que tivesse conhecimento, sabedoria e entendimento espiritual. Aí no 10 ele diz, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, assim, você só vive de modo digno, para o seu inteiro agrado, o agrado de Deus, né? Frutificando nas boas obras, crescendo no pleno conhecimento. Então, você frutifica nas boas obras, crescendo no pleno conhecimento de Deus, de quem Ele é, do que Ele quer para você, né? E no 11 ele fala assim, sendo fortalecidos com todo o poder. Então, assim, Jesus deixou o poder que estava sobre Ele, está sobre nós, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então, assim, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Então, não é minha força, não é a força da Renata,
não é a força do Ramon, é segundo a força de Deus, segundo a força da sua glória, em toda perseverança. Então, assim, a gente não pode desistir. Caiu, levanta, continua de novo. Se você não conseguiu vencer aqui na primeira, tenho certeza que na segunda vez você vai vencer, você está aprendendo, sabe? Então, ele diz, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Ele dá 3 frutos do Espírito. Perseverança, longanimidade e alegria são frutos do Espírito, né? Dando graça ao Pai, que vos fez idôneos da parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então, é herança sua, tá? É direito nosso, sabe? A nossa herança, andar na luz, frutificar em boas obras, tá? Você não adivinha a vontade de Deus. Você descobre qual é a vontade dele mediante a palavra dele. Viver de modo digno é aplicar na prática a palavra, sabe? Aquilo que você meditou, você viveu. Esse é o lado prático da santificação. Então, é esse processo que a gente vai ser desafiado a viver, tá? O lado prático da santificação. A Ludmila falou assim, eu também já entendi a minha realidade em Cristo. A minha posição de santificação, eu reconheço com clareza quem me separou somente para Ele. Amém, amém. A gente não pode jogar fora, gente. O que foi feito na cruz foi algo muito grande. O preço que foi pago foi um preço muito alto. A gente não tem ideia do que foi o preço que foi pago. Então, é o momento que a gente acha que é a gente que vai ser santo, usando uma roupa bonitinha, uma roupa certinha, falando de modo... falando o evangeliquez, né? Aquele modo que a gente tem de falar, e não somos nós. Não é pela nossa força, tá? Eu creio que tem muita gente, tem muito crente aí que medita na palavra e que vive a palavra viva, sabe? De forma natural, sem ter que fazer nenhum esforço. Não quer dizer que ele nunca vai cair, tá? Ele um dia pode cair, mas Deus levanta ele, sabe? Deus levanta ele e fala, vamos lá, meu filho, vamos andar mais uma milha, tamo junto, sabe? A gente não pode desistir. Eu vejo muita gente desistindo de Jesus, desistindo do propósito que Deus tem. Por quê? Porque ao invés de olhar para Jesus, sabe? Jesus é a perfeição. Jesus nos inspira a ser uma pessoa cada dia melhor. E quando a gente olha para ele, isso não deve ser assim, eu nunca vou chegar lá. Tá, a gente realmente nunca vai chegar lá, esse modelo de perfeição, mas ele nos inspira a ser seres humanos melhores. Ele torna a gente muito melhor do que a gente poderia ser sozinho, sabe? Então, ele é a perfeição. E isso tudo que ele fez pela gente não pode ser jogado fora. Então, o que a gente vai aprender aqui? É renovar nossa mente na palavra e viver de modo prático essa santificação. E isso é muito legal, gente, porque a palavra de Deus passa a ser não só algo que você acredita, né, que você tem fé, porque a fé não é um esforço que eu faço para crer. A fé é uma confissão que eu faço da palavra e daí eu confesso com a minha boca e vou vivendo de acordo com aquilo que eu vou confessando, sabe? E é muito, muito tranquilo, é muito natural, é recompensador e é maravilhoso, sabe? Jesus é maravilhoso. Então, antes do viver de modo digno, a gente deve ir direto para a renovação da mente, tá? Alguém quer me falar alguma coisa, gente? Eu vou ler mais um versículo com vocês aqui, que fala também, que embasa mais a nossa santificação. Vocês podem me interromper a qualquer minuto, porque eu gostaria muito que vocês compartilhassem comigo o que está passando na cabeça de vocês diante de tudo que eu estou falando. Porque é chato quando uma pessoa só fala, outra só escuta. Eu queria essa troca com vocês. E a gente vai ter muita troca durante esse processo. Eu creio que daqui desse grupo ainda vai sair muitos testemunhos, sabe? De coisa que vocês fizeram e que vocês falaram assim, eu sou incapaz de fazer, sabe? Eu sei que foi Deus em mim. Eu já vivi muito isso e vivo isso até hoje, todos os dias. Levítico 14:44, na revista Almeida Corrigida, diz: porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto,
vos santificareis. Ele diz que ele nos santificará e sereis santo porque eu sou santo. Então ele te chama aqui, né? Vem andar comigo. Eu vos santificarei. Vocês vão ser santos porque eu sou santo, sabe? Vamos começar nesse processo, abrindo o nosso entendimento, que ser santo e o processo de santificação são duas coisas distintas. Uma é uma coisa que Deus faz, outra é a coisa que você vai ter que fazer para poder ver fruto disso. Quem não faz, quem perde, é a pessoa que não faz esse processo de renovação de mente na palavra, porque é ela que vai deixar de viver isso tudo que Deus tem planejado para ela, tá? Então, da mesma, eu acho que eu já falei isso para vocês, mas vale a pena voltar a falar novamente. Da mesma forma que a nossa salvação não vem por obras, a nossa santificação também não vem, tá? Então, portanto, não é um processo que você vai ver externamente. De princípio, é um processo que vai acontecer primeiro no teu coração e depois você vai ver isso externamente. Eu queria ouvir vocês. Eu vou pedir mais uma vez que vocês compartilhem comigo o que vocês estão pensando sobre isso, tudo que eu falei. Falei tanta coisa. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Ontem uma irmã colocou... Ontem não, segunda-feira. Oi, fala, Demar. Jaqueline, o que acontece? Né? O que você está falando está muito claro, entendeu? Então, as pessoas, eu creio que não tem dúvida, né, nesse processo que você está explicando. Então, eu acho que é por isso que não está havendo muitas perguntas, tá? Porque realmente está tudo muito bem esclarecido, né? Esse processo de santificação, que nós somos santos e que nós andamos em um processo de santificação para se manter ali na presença de Deus, né? Então, sempre que a pessoa com um coração sincero, ela realmente aceitou a Cristo, né? O Espírito Santo de Deus passou a habitar ali nela. E ali ela se tornou separada por Deus, né? E Deus começa, na verdade, agindo, mostrando o caminho que Ele traçou para aquela pessoa. Porque eu acredito que cada ser humano, Deus tem um projeto para ela. Só que ao longo da vida a pessoa se perdeu, pecou, se tornou ali uma pessoa pecaminosa e, na verdade, ainda também separada, mas não separada do modo santo, separada para o inimigo, né? Separada para o diabo. Então, de qualquer forma, a pessoa ela está sempre separada, né? Ela está sempre separada, né? Ou por Deus, né? Ou por ela própria, ela se colocou ali na mão do inimigo. Então, ela está sempre de um lado ou de outro, né? E aquele realmente que aceitou ali a Cristo e está naquele processo de santificação, se foi de coração, ele está separado e ele, quando pratica alguma coisa, realmente aquilo incomoda, porque ele é separado. Agora, também, há pessoas que até levantam a mão, mas, vamos falar assim, por uma vaidade ou por querer se apresentar ou aparecer naquele meio, então ela não está separada, porque ela não foi de coração aberto até Cristo. Então, no nosso meio próprio da igreja, há pessoas ali que elas não estão separadas. Mesmo que ela tenha levantado a mão, às vezes porque ela está num ambiente gostoso e quer estar naquele meio, então ela levanta a mão, mas o coração dela não foi entregue. Eu te entendo. Então, não houve a renovação de mente, não houve o nascer do Espírito, né? Não houve isso, isso o mesmo. nascimento da nova criatura. Isso. Tá bom? Essa é a minha colocação que eu queria deixar aí para Tá vocês. Ótimo. Obrigado, Ademar, pela tua participação, tá, querido? E é exatamente isso que você falou. A gente precisa realmente nascer de novo. Porque quando a gente nasce de novo, nasce uma nova criatura. E como o nascer, sabe? Um bebê, ele nasce tomando leite. Então, uma pessoa, quando ela é nova criatura, normalmente ela vai... uma parte do processo também da santificação que muitas pessoas estão se perdendo nessa parte. A gente está ali, Paulo fala muito claro
agora eu não estou me recordando qual foi a carta, mas Paulo fala muito claramente desse processo de que os bebês espirituais, eles tomam leite, né? E fala do nosso crescimento espiritual. Muitas vezes o leite é um alimento que você já pega ele preparado, ele já está pronto. Então o bebê ele não consegue preparar o seu próprio alimento e ele vai lá e pega o leite que a mãe dá e se alimenta daquilo ali. Só que ao longo que Deus vai te levando para uma caminhada mais profunda com ele vai te chamando a você vir na palavra dele e buscar o teu próprio alimento, sabe? É importante você estar domingo na igreja, é importante você ouvir a voz do teu pastor, porque as ovelhas precisam conhecer a voz do pastor. Mas é muito importante que você busque a tua própria revelação na palavra de Deus. É muito importante que você vá buscar no teu devocional diário, como eu te falei, e que você vá produzir o teu alimento próprio. Porque Deus, muitas vezes, tem algo que ele quer falar só com você, sabe? É algo que ele preparou para você, que ele quer revelar para você, ele quer te levar num lugar mais profundo com ele. Então, o crente, muitas vezes, tem preguiça de ler a Bíblia, sabe? E, assim, eu me incluo com vocês, porque de vez em quando... por isso que eu criei esse hábito de ser o primeiro momento do meu dia, porque depois as coisas do dia a dia vão te tomando o teu tempo e te roubam a tua boa porção, sabe? Que é aquela parte da palavra que você precisa ter aquele teu momento com Deus, que ele tem uma revelação para ti. Então, acho que é muito tempo que o crente, de vez em quando, está perdendo, é aquele momento dele com Deus na palavra, sabe? Em que Deus quer revelar para ele coisas que ele só quer falar contigo, quer te levar num nível mais alto, sabe? Então, a gente precisa estar lá já como... Ai, obrigada. Alguém botou... Ah, tá. Obrigada, Alfredo. Obrigada. Ele botou para mim que é primeiro a Coríntios 3, é isso? Obrigada. Capítulo 3, versículo 1 e 2, onde fala do alimento espiritual. Então, a gente precisa preparar o nosso próprio alimento. A gente já cresceu, a gente já se tornou adulto, então a gente não pode viver só de algo que alguém está dando pra gente. E aí é muitas vezes que eu vejo muitas pessoas caindo também, por não produzirem o seu próprio alimento, ficam ouvindo até muitas vezes, porque hoje a gente tem a internet, a gente tem um nível de pregadores assim imensos. Durante essa pandemia, eu ouvi muita barbaridade pela internet, muita pregação que muitos pastores até que eu admirava, eu até parei de seguir, nem ouvi mais, porque foram coisas que não eram bíblicas, sabe? Então, eu preciso estar buscando e estar preparando o meu próprio alimento, porque eu já cresci. Estou no nível espiritual mais alto. Então, Deus requer revelações para mim que eu preciso buscar na palavra. Então, a gente não pode ter essa preguiça de ler a Bíblia, de estar orando, de estar buscando a Deus no nosso secreto, tá? Isso aí é uma coisa que eu quero deixar para vocês, até porque quando alguém falar alguma coisa para vocês que não está de acordo com o que a palavra de Deus diz, você tem a palavra de Deus revelada no teu coração e você sabe que aquilo ali não é verdade. E muitas vezes aquilo ali pode te afastar de Deus, sabe? Então a gente precisa produzir o nosso próprio alimento. Não pode ter preguiça, porque a preguiça também não é de Deus. Mais alguém quer falar alguma coisa comigo? É por isso, né, que ele manda, né, conhecer a verdade, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, a pessoa ela não pode ficar apenas se alimentando daquilo que ela está só ouvindo, mas ela tem que ouvir, né, e pesquisar, e realmente buscar a verdade, no nosso caso aqui, dentro da palavra de Deus, né? Isso aí. A gente precisa começar a parar de querer tomar leite e começar a produzir o nosso próprio alimento, porque o adulto ele já vai lá para a cozinha e já faz o alimento dele. Então, esse é um diferencial, tá? Isso te faz crescer em Cristo cada dia mais. Renato quer falar alguma coisa? Renato abriu a câmera dele, agora a gente está vendo ele está caminhando. Eu tô na rua aqui, professora, não sei se o áudio vai ficar legal, vocês estão bom. conseguindo me ouvir? Estou ouvindo bem. Ah, tá. Não, só queria reforçar mesmo também a importância dessa aula, né? Tanto que eu assisti na segunda e estou tirando uma casquinha aqui também hoje, porque assim, é algo que a gente já sabe, mas a gente sempre é acrescentado em alguma coisa, né? Sempre tem um exemplo que a professora dá, uma passagem que lê, que fala assim, caramba, ainda não tinha visto por esse lado, ainda não tinha pensado nisso, né? E sempre acrescenta em alguma coisa. E isso é algo de suma importância. Ontem
eu tive a reunião do pequeno grupo que eu lidero aqui na igreja, e a gente falou sobre como nós nos vemos, né? Esse foi mais ou menos o tema. E eu lembrei disso agora porque eu comentei com eles o seguinte, que a forma como a gente se vê vai determinar a forma como a gente vai agir também, né? Então, se você não se vê como a palavra diz que você de fato você não vai agir em conformidade com aquilo que Deus quer que você viva, né? Como a professora falou. Então, assim, isso é de suma importância, que essa realidade, né, e que essa forma de nos ver conforme Deus nos vê esteja cada vez mais iluminada no nosso entendimento, para que a gente continue avançando e crescendo aí em Deus. Tá bom, professor? Amém. Esse é o desejo do meu coração, assim, que realmente essa verdade caia como uma dinamite, assim, no coração de vocês, para que a vida de vocês seja transformada a partir de um momento que vocês se olham pela perspectiva de Deus, se olham como Deus olha para vocês, sabe? Porque foi o que eu falei lá no começo. O diabo, ele não inventou nada, ele simplesmente pega algo que já tá, que já é, e transforma em algo que não é, de uma forma muito sutil, sabe? E a gente precisa estar ligado com Deus, sabe? Com o nosso Pai, porque Ele foi o nosso Criador, foi Ele que criou todas as coisas, sabe? Então Ele realmente sabe que você Ele sabe o que tu é capaz, Ele sabe o que Ele planejou para você. E eu fico muito triste, Renato, muito triste quando eu vejo o crente falando: eu sou um miserável pecador, eu sou merecedor de... Gente, não é isso. Vai lá ler a Bíblia. Olha o que Deus fala de você. Você é meu filho amado, sabe? Cara, olha o nível de amor que ele teve pela gente. Ele se entregou, ele foi capaz de morrer pela gente, sabe? Isso pra gente, na nossa humanidade, é impossível da gente entender. A gente pode se esforçar, falar desse amor, sabe? Mas a gente precisa de uma renovação de mente na palavra de Deus para poder viver isso, sabe? Eu fico muito triste mesmo quando eu vejo crentes em Cristo Jesus jogando fora toda a obra da cruz. Isso não quer dizer, gente, que a gente não vai passar por tribulação. Crente passa por tribulação, mas a gente passa. A tribulação passa, sabe? E passa de uma forma muito leve. Porque vocês imaginam, durante essa pandemia toda, eu fiquei pensando muito isso. O que seria de mim se eu não fosse serva de um Deus vivo, todo-poderoso, e eu não soubesse quem eu sou nele e o que eu tenho nele? Gente, eu estaria perdida, sabe? Eu não trabalho de carteira assinada, nem o meu marido. A gente trabalha com comércio, sabe? O meu trabalho parou 100%. O do meu marido multiplicou, triplicou. Então, assim, é viver o sobrenatural de Deus todo dia. Eu vivo isso na minha vida. Então, assim, as minhas orações para Deus também, gente, têm sido de uma forma, assim... Como é que eu posso usar a palavra para vocês? Eu tenho sido audaciosa nas minhas orações. Eu tenho falado para Deus nesses últimos tempos que eu não quero só falar do que é viver uma vida com Ele. Eu quero viver e poder falar. Olha, gente, isso é verdade porque eu vivo, sabe? Então, assim, eu tenho ousado na minha fé. Acho que essa é a palavra que eu estava buscando. Eu quero viver isso que a palavra de Deus diz e quero poder falar essa palavra assim. É verdade, porque eu vivi isso na minha vida. Então, se está disponível para mim, está para você, está para você, está para você, sabe? Está disponível para todos vocês. Toma posse disso, sabe? É algo que está disponível para todos nós. Mais uma passagem que eu queria deixar, assim, que é muito forte no meu coração, que nós somos um povo santo, separado, propriedade exclusiva de Deus, sabe? Um povo separado para viver uma vida de santidade. E melhor do que isso, é que Ele te capacita, é que Ele te sustenta, é que Ele te dá possibilidades, sabe? De trocar o teu fardo com dele. Porque muitas vezes nós somos, como crente, cara, nós somos muito julgados.
O pessoal do mundo acha que a gente que julga, mas a gente é muito julgado. Ele fala assim, nossa, você é crente, mas você faz isso? Nossa, você é crente, você não pode agir assim. Sabe? E essas condenações vêm para a nossa vida e entram muitas vezes no nosso coração. Isso muitas vezes está separando o homem de Deus, sabe? Está tirando ele dessa posição de separado para ele, não separado dele. Então, a gente precisa ter a convicção de que quem a gente é. E quando essas condenações vierem sobre a nossa vida, a gente repreender. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, sabe? Ele não me condena. O meu passado não faz mais parte de quem eu sou. Hoje eu sou uma nova criatura, sabe? Eu não posso ser julgado pelo que eu fiz. Eu hoje sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Sou santa, sou separada para andar em novidade de vida. Vamos buscar isso na palavra. A palavra está disponível. Ontem, segunda-feira o Renato participou da minha aula. Eu tinha certeza que eu tinha visto ele. Agora eu tenho certeza, porque segunda-feira a minha internet caiu muito e foi meio agitada a minha aula. Mas graças a Deus hoje eu consegui regularizar. Liguei um cabo direto no computador, então hoje não caiu mais a internet. Vocês estão até vendo o cabo aqui, ó. Tá ligado direto no meu computador. E eu queria falar isso para vocês, que isso não pode roubar a verdade de quem você é. E muitas vezes a gente fica idolatrando pessoas, sabe? Falando, cara, aquele pregador prega demais, fulano prega demais. Gente, tá disponível para você. A Bíblia que ele usa é a mesma que você tem na tua casa. Se ele tem essas revelações, é porque ele tem buscado mais. Ele tem buscado mais conhecer de Deus, saber mais quem Deus é, sabe? Isso está disponível para você também. Então, a gente não tem que idolatrar pessoas. Porque aquele Deus que essa pessoa serve, essa pessoa que prega pra caramba, claro, e foi o que eu falei para vocês, temos que ouvir. Porque foi o que o Renato falou, de vez em quando, tu tem revelações que eu não tenho, a gente vai se complementando como um corpo, né? A mão, ela precisa do braço, né? Eu outro dia estava ouvindo até, agora eu vou falar de um pregador que eu gosto muito de falar de o processo de beber água, que eu preciso, o meu cérebro precisa mandar para minha mão um comando para ela fechar e abrir a boca. Então, assim, um corpo, como um corpo. Por isso que eu gosto de ouvir vocês muitas vezes, porque de repente eu estou aqui falando e estou falando à luz da palavra de Deus, você pode ter uma revelação aí na tua casa e trazer algo que eu não percebi, que não veio para mim, uma revelação que Deus está te dando, que o Espírito Santo está te entregando, sabe? Então, gosto de ouvir, ouço pregadores, mas eu não abro mão, e vocês não devem abrir mão do teu tempo com Deus, do teu tempo na palavra. Começa pequeno, começa com devocional diário. Daqui a pouco, como eu falei, tu tá lendo um capítulo, daqui a pouco tu tá lendo um livro, de um versículo tu passa num livro, entendeu? E daqui a pouco desse livro que você leu, você faz o teu devocional, aí tu já tá preparando o teu alimento. A gente tem que começar pequeno, sabe? Mas a gente tem que começar, gente. Tem que começar. Porque senão até quando a gente vai ficar vivendo à margem daquilo que Deus sonhou pra gente, sabe? Então vamos buscar. Porque o mesmo Deus daquele cara que tá lá pregando pra caramba, viajando o mundo todo, levando a palavra de Deus, libertando, curando, sarando. Eu faço um trabalho com jovens aqui na Nova Vida de Jacarepaguá e eu costumo falar para os meus jovens, porque jovem tem muito disso, né? Ai, eu idolatra muito alguns pregadores, que não sei o que. Eu falei, cara, tu pode ser igual a ele. Por que tu não tá igual a ele? Tu não tá igual a ele porque tu não tá buscando, tu não tá lendo a palavra, tu não tá tendo um teu momento com ele. O que te impede de curar, sabe? Deus dá dons pra gente, mas é ele que desenvolve esse dom em você. Vai lá, deixa Deus te usar, cara. E a gente também tem que ter ousadia para poder botar nossa cara lá e entender que não é a gente. Que quando eu tô falando dele, eu não tô falando da Jaqueline. Eu tô falando do caráter dele. Então, ele tá aqui, tá? É ele que tá aqui comigo, é ele que tá me capacitando. É ele que vai me dando essas revelações, é ele que vai estar trazendo à memória alguns versículos que ele quer que eu fale. Então, cara, é isso. O que eu queria deixar para vocês é: separa um tempo para a palavra de Deus, porque você é separado para ele nisso. Você é separado para andar com ele, separado para andar com essa palavra de revelação, de novidade de vida, sabe? De um crente sarado, curado, próspero, que opera milagres, sabe? Que
liberta, que cura, que salva pessoas, que salva vidas. O mundo está sedento desses frutos que você vai dar. Você é ligado na videira verdadeira, os ramos somos nós. E o mundo está sedento, está morrendo de fome desses frutos que vocês têm aí para eles poderem comer. Provar, né? Porque é através da vida da gente que o mundo prova a palavra. Outro dia eu falando com os jovens, eu estava falando com eles, se Deus tivesse um encontro com você hoje, se a única pessoa, se uma pessoa que não conhece Jesus, tivesse um encontro com você hoje, quem ele diria que Jesus é através da tua vida? Sabe? E isso foi muito forte, porque a gente precisa revelar ele. Mas a gente tem que entender que sozinho a gente não consegue, a gente precisa dele. A gente precisa da palavra dele viva dentro da gente. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, sabe? Ela é viva, gente. Tu vive ela todo dia. Tu vive ela todo dia. Tu acorda de manhã, tu dá bom dia pro Espírito Santo, tu já liga teu homem interior, já começa a falar com ele, ele já começa a falar, Jaqueline, não é por ali não, é por aqui, vai aqui. Ah, meu Deus, mas por que eu tô fazendo isso? Tu nem sabe o que tu tá fazendo, porque teu homem interior tá mais alimentado do que a tua carne, então tu já vai agindo no espírito, sabe? Tu vai encontrando uma pessoa, dá um esbarrão, tu pede perdão, já, Deus, Jesus te ama, manda te falar que tu não tá aqui nesse mundo à toa. Aí a pessoa já começa a chorar. E isso acontece comigo, gente. Então, assim, isso pode acontecer com vocês também. Então, se vocês têm algo queimando no coração de vocês, sabe? Eu quero pregar, eu quero falar, eu quero curar, eu quero libertar, eu quero orar em línguas. Se vocês têm algo fervendo dentro do coração de vocês, busca na palavra de Deus. Ora, busca um tempo em secreto, busca saber quem ele é, conhecer ele. E ele vai realizar os desejos do teu coração, porque foi ele que botou os desejos ali. Gente, a aula está acabando, a gente tem mais 5 minutos. E aí eu vou pedir que vocês agora falem o que tem que falar, pode me interromper. Só temos mais 5 minutos. Durante a semana eu vou deixar um trabalhinho lá para vocês no grupo, tá? A gente vai interagir mais semana que vem. Semana que vem a nossa aula é sobre... Já vou até dar um spoiler para vocês. O processo, a gente vai falar sobre todo o processo de santificação, como ele acontece. É bem interessante. É bem interessante. Renata, Ludmila, Ramon, Débora, que ficou aí quietinha, só me ouvindo. Oi, Jaqueline. Oi, amor. Boa noite. Então, eu também quero agradecer por essa aula maravilhosa que tivemos, esse entendimento que fica tão claro para a gente, né? Cada vez mais queremos essa clareza na nossa vida, queremos mais e mais. Eu, na verdade, eu estou com fome de matar a fome de alguém. Glória! Né? Amém! Já começar, na verdade, eu já iniciei, essa escola já está me fazendo esse encorajamento do qual eu não tinha, né? De ficar à vontade de falar de Deus para as pessoas. Amém, Ludmila. Glória a Deus. E de confessar, eu sou de Cristo, eu sou cristã, não tenho vergonha do Evangelho mais. Isso já me transformou há muito tempo, agora então está sendo maravilhoso. Eu louvo ao Senhor por isso. Glória a Deus, gente. Vocês amanhã possam estar chamando todo mundo e falar, venha como estás, porque não é por força tua, é Jesus que vai te capacitar. Vamos embora, venha andar com esse Deus maravilhoso, todo-poderoso. Verdade. Vamos trazer a verdade da palavra de Deus à tona, né? Sair desses enganos que estão afastando as pessoas de Deus, impedindo que as pessoas vivam isso. Um mundo tão doente, gente, tão carecido do amor de Deus, né? Tu vê que as pessoas estão carecendo do amor de Jesus porque elas não andam no amor, né? Andam completamente na carne. Eu fico muito triste quando essas coisas acontecem. Glória a Deus, Ludmila. Eu também agradeço a Deus, sim, primeiramente, a vocês que estão doando algo assim que é tão poderoso, que é o tempo de vocês, né, para Deus, um tempinho que vocês separam,
às quartas ou às segundas para estar ouvindo um pouco da palavra, para estar tendo essas revelações. Obrigada pelo tempo de vocês. Obrigado por esse momento que a gente tem de falar dele, porque isso enche meu coração de alegria, sabe? E eu oro a Deus para que vocês possam viver também todas as verdades de Deus todos os dias na vida de vocês, para que vocês coloquem em prática tudo que vocês estão aprendendo aqui no Avance. Louvo a Deus pela vida do nosso bispo, pela vida dos pastores da Igreja Nova Vida, que trazem a palavra de Deus de forma clara e revelada, e que dá essa oportunidade da gente poder viver isso tudo que Deus sonhou para a gente, e não jogar fora nem um pouquinho da obra de Deus que foi conquistada lá na cruz, por Jesus, pela nossa vida. Então, obrigado a vocês, que isso realmente possa trazer uma novidade de vida e vida transformada, e que daqui a árvore de vocês, assim, cara, produza tantos frutos, é isso que eu profetizo, que assim, matem a fome de muitas pessoas, sabe? Matem a fome de muitas pessoas. E que entendam que vocês, nós somos completamente dependentes dessa graça e desse amor de Jesus pelas nossas vidas. Não é nada, nunca foi sobre a gente. É tudo sobre ele, né? Um louvor que eu gosto muito, que diz que nunca foi sobre nós, nem sobre o que a gente pode fazer. É tudo sobre você. É tudo sobre ele, tá? Meus amores, boa noite. Eu sei que muitos ainda estão chegando em casa. Que Jesus dê uma noite de sono revigorante para vocês, que vocês possam ter um bom descanso. Boa noite. Oi. E que Deus possa renovar a força de vocês, para que amanhã vocês tenham uma quinta-feira abençoada e cheia de frutos aí para dar e para viver essa novidade de vida com Jesus. Tá? Amém. Que Deus abençoe. Amém. Obrigada, Jaque. Amém. Obrigado. Até tchau. quarta ou segunda. Que Deus abençoe. Tchau, Fredo. Obrigada. Tchau, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite, Renata. Tchau. Um beijo. Tchau. Boa noite. Tchau, Ramon. Tchau.